E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo aqui, mas seja bem-vindo ao nosso canal, tranquilo? Olha só, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando o seguinte: o que foi inspirado para escrever a Bíblia? Só os profetas ou os profetas e as palavras? E agora a gente vai responder aqui no canal. Ah, se ainda não conhece meu Instagram, se inscreve, tá aqui, porque a gente sempre tem uma coisa bacana lá. Vamos então esclarecer isso daí? Seguinte, muita gente, e lá a maioria esmagadora falou o seguinte: os profetas e as palavras foram inspirados por Deus. E se eu te falar que não é bem assim? O que é isso, rapaz? Não. E se eu te falar que as palavras são humanas? Opa! O quê? Como assim? O que o Beto tá falando? Então, vamos com calma, respira. O seguinte: os profetas foram inspirados por Deus. As ideias foram totalmente divinas. Mas as palavras, os profetas colocaram ali como eles entenderam, na linguagem deles. Deu para entender mais ou menos? Ixi, meu Deus. Vamos explicar aqui. Os profetas foram inspirados e cada um trouxe da maneira que podia. E a gente pode provar isso biblicamente. Inclusive tem uma citação de Ellen White, que é uma escritora cristã, que ela fala isso, ó. Vou deixar aqui para você estar lendo, tá joia? Tá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21. Depois você pega lá todo o contexto, tá beleza? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Deus mostrou para os profetas, através de visões, através de sonhos, a mensagem que ele tinha para aquele profeta ali, para ele expressar para as pessoas ali. E o profeta foi lá e escreveu com as palavras dele. Seguinte, por exemplo, olha a personalidade de cada um. João já estava mais velho e tal. Filhinhos, essas coisas vos escrevo com amor. Olha só, aí já tem Paulo lá, que já era mais agressivo, que falava algumas coisas assim meio ásperas. Era a personalidade de cada um deles. Então cada um escreveu com as palavras que tinha. E volto a dizer, isso não tira a divindade da Bíblia de maneira nenhuma. A Bíblia é perfeita naquilo que ela propõe. E qual é o propósito dela? É nos mostrar o caminho da salvação. E esse caminho é quem? É Jesus. Então a Bíblia mostra Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, o personagem central da Bíblia é Cristo. Então o propósito dela é divino. Vamos colocar aí que as palavras fossem inspiradas também. Então os 4 evangelhos eram para ser tudo igual. Nos evangelhos tem algumas histórias que estão só em Mateus, tem outras em Marcos, outras em Lucas, outras em João. Mas tem histórias que estão nos 4 evangelhos. A mesma história está nos 4. As palavras não são idênticas. O contexto da história é o mesmo, agora a palavra cada uma é diferente. Que é um exemplo muito prático na crucificação de Jesus. Fizeram uma plaquinha e colocaram no alto da cruz. O que estava escrito lá, você se lembra? Pois é, os 4 falam coisas diferentes. Mas peraí, vamos entender. Olha o que Mateus fala. Este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos já fala o seguinte: o rei dos judeus. Lucas, este é o rei dos judeus. E João, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Eram 4 histórias diferentes? Não, era a mesma história. Mas por que cada um colocou uma coisa? O que estava escrito nessa bendita placa? Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: estava escrito rei dos judeus. Os 4 garantidos estavam lá, a mesma coisa. É verdade. Mas você está entendendo? Cada um colocou da maneira ali que ele podia se expressar. Ah, então a Bíblia está errada. Não está errada. Se você escuta uma história, você vai colocar ela do mesmo jeitinho que você ouviu? Você vai transmitir aquela mensagem, aquela história ali com o cerne dela. O contexto dela é o mesmo, mas você vai falar com suas palavras. Tá dando para entender? E tem vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, as bem-aventuranças. Mateus tem 9, Lucas tem 4. Ah, tá errado. Não tá. Porque Mateus resolveu ali, achou interessante colocar mais. Deus inspirou ele a colocar mais. Lucas, não, já coloca só 4. Isso muda alguma coisa? Não muda. O contexto é o mesmo. Eu não estou aqui para criar polêmica, para criar bafafá, não sei o quê. O que eu quero com tudo isso? É incentivar você a estudar a Bíblia, realmente. É, isso mesmo que você ouviu. Não ler, estudar a Bíblia. Às vezes a gente pega a Bíblia e só aí abre lá, não sei o que, senhor, obrigado, guarda, mas você sente vazio. E o estudar mesmo, e o compreender, e o saber,
Eu tenho várias versões da Bíblia, eu tenho várias traduções da Bíblia. Isso aí é um outro assunto que a gente vai falar também de tradução bíblica, tá? Mas o que eu quero aqui incentivar você a estudar a Bíblia. Eu já ouvi muita gente falando assim, a interpretação da Bíblia cada um faz da maneira que quer. Gente, quando eu escuto isso eu penso assim, pobre criatura. Não sou melhor do que ninguém, nunca vou ser, estou aprendendo muito, tenho muito que aprender, mas eu sou curioso. Isso eu sou demais. Minha esposa fala que eu sou curioso pra caramba, pra aquilo que me interessa. E a Bíblia me interessa. Então, quando eu escuto alguma coisa, eu estou vendo um sermão, alguma coisa, alguém fala, o pastor fala lá, eu vou buscar na Bíblia e vou buscar no conteúdo histórico também, para ver se encaixa. Se tem fundamento bíblico, beleza. Se não tem, eu deixo aquilo passar. E a interpretação bíblica, ela é uma só, está na Bíblia, está em Apocalipse, é um evangelho, entendeu? Não tem outra interpretação. Inclusive o seguinte, aí tem gente que deve estar falando assim, mas está falando isso porque é evangélico, não sei o quê. Existem vários teólogos católicos que concordam com isso. Inclusive, eu tenho uma Bíblia que foi traduzida por católicos, por padres católicos, Bíblia de Jerusalém. Pensa numa tradução top, uma das melhores que eu já vi. E muito bacana. E é o Beto que está falando isso? Não, teólogos adventistas, batistas, presbiterianos concordam que é uma boa tradução. Assim como a tradução NVI foi feita pela Igreja Batista, mas muita gente concorda que é ótima também, inclusive teólogos adventistas, presbiterianos, católicos, padres. Gente, o problema é que a gente tem a cabeça muito fechada. Não, foi católico que está falando, não quero saber. Não, foi o evangelho que está falando, não quero saber. Não é assim. Agora, a Bíblia é só uma interpretação só. Cada um entende do jeito que quer, por quê? Porque não pede orientação a Deus e vê superficialmente. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Como foi traduzido isso? A gente deixa para outro vídeo, tá joia? Mas o que eu quero aqui é levar você realmente a pensar, a estudar a Bíblia, a ter a curiosidade de saber o que esse texto está falando. O que o profeta quis dizer isso daqui? O que Deus inspirou o profeta para que ele escrevesse para nós? Deu para você entender? Então, a inspiração veio sim, os homens foram inspirados. Mas na hora de passar ali, Deus nos ama tanto, é tão perfeito que ele falou assim, não, vocês têm que escrever numa linguagem que o humano vai entender. Já pensou se coloca na linguagem divina? Não sei qual é a linguagem divina, mas ia ser complicado para a gente entender. Então Deus ali, ele mostrou mais uma vez o amor dele, colocando pessoas humanas, falhas, mas que tinham uma comunhão extremamente impactante com ele, para poder escrever para a gente e a gente poder se identificar com aquilo ali e a gente poder entender. Então, os profetas foram inspirados por Deus para que com suas palavras colocassem ali. A gente aprende isso em estudo bíblico, né? O Senhor Deus deu a inspiração aos profetas, cada um escreveu ali conforme ele compreendeu. E a mensagem da Bíblia é pura, é verdadeira, é santa e é de salvação. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.